Boa tarde a todos, eu sou o Átila, o meu grupo é formado também pela Manuela Yankee, pela Maria Fernanda Marques, pela Mariana Leite, pela Sofia Piccolo e pela Vitória D'Angelo. E o nosso grupo escolheu, dentre os textos fornecidos pelo professor Estevam, os capítulos 1 e 2 do livro O Homem à Procura de Si Mesmo, que foi escrito pelo psicólogo americano Rollo May em 1953. Falando um pouco sobre a biografia do nosso autor, Rollo Reese May nasceu em 1909 no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e ele teve uma infância bastante conturbada, sendo o primeiro de 6 filhos. E seus pais se separaram quando ele ainda era jovem, e coube a ele a responsabilidade de cuidar de seus irmãos, sendo que uma das irmãs dele apresentava esquizofrenia. Mesmo assim, ele concluiu uma primeira graduação em letras, ainda na década de 1930, e logo após ele foi para a Europa, onde lecionou por 3 anos na Grécia, e também onde estudou mitologia. E nessa mesma fase, na Europa, ele esteve em Viena estudando com Alfred Adler, que era um psicoterapeuta de renome na época. Em seguida, ele retornou aos Estados Unidos e graduou-se em teologia em 1938. Em 1942, ele foi diagnosticado com tuberculose e passou 18 meses internado. Mas depois de se recuperar, ele retomou seus estudos e concluiu o PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Colômbia em 1949. E ele foi um autor bastante prolífico, que teve influências filosóficas de Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, entre outros pensadores. Ele faleceu aos 85 anos na Califórnia e é considerado um dos fundadores da psicologia existencial, assim como Viktor Frankl, que foi o fundador da logoterapia. Em relação ao contexto histórico, Rollo May viveu num período de grandes guerras. Na época da Primeira Grande Guerra Mundial, ele ainda era uma criança, mas ele vivenciou a Grande Depressão Econômica Americana em 1929, com a quebra da Bolsa, e também a Segunda Guerra Mundial, em um período em que ele já era adulto. Durante a Guerra da Coreia, no período da Guerra da Coreia, foi que ele lançou a obra O Homem à Procura de Si Mesmo, que é o que nós iremos tratar. E nessa obra ele faz várias referências a guerras e crises econômicas, como possíveis fontes da ansiedade e de problemas psicológicos do homem. Em 1969, o lançamento de Amor e Vontade foi durante o período da Guerra do Vietnã. E agora eu passo a palavra para a Manuela, que vai começar a abordar o capítulo 1 da obra que nós escolhemos. No primeiro capítulo, o autor procura identificar os principais problemas interiores do homem do século XX. Ele começa abordando a solidão e a ansiedade como sentimentos que representam o homem moderno, por conta de uma sensação de vazio e perda de senso do seu próprio self. Ao longo do texto, ele diz sobre solucioná-los e obter um real autoconhecimento e liberdade por meio das fontes de energia inexploradas que também são negligenciadas, mas que estão presentes em nós mesmos. Assim, ele nos introduz ao problema fundamental do homem em sua concepção, o vazio. Em seguida, ele trata de solidão e depois de ansiedade. Sobre o vazio. O autor entende que gente vazia é uma sociedade de pessoas que não entendem o que sentem por não terem uma experiência definida de seus próprios desejos e necessidades. São pessoas que oscilam entre as opções presentes a eles, sem ter nenhuma ideia real do que preferem ou desejam. São pessoas que falam frequentemente sobre o que deveriam desejar ou o que os outros desejam para eles, mas nunca o que realmente querem. O capítulo ele também dá ênfase ao fato de que esse vazio não deve ser reduzido a algo individual, e sim ser analisado em esfera social. Esse vazio ele é produzido pela convicção do indivíduo de ser ineficaz ou incapaz de conduzir sua própria vida em relação ao mundo ao seu redor. O autor finaliza sua análise de gente vazia dando destaque aos perigos dessa situação de vácuo e impotência. Ele diz que o vazio passou do tédio ao desespero e rapidamente do desespero ao bloqueio das mais preciosas qualidades do ser humano. E isso leva à prática de atividades destrutivas, então, por exemplo, o vício em drogas, o álcool, o abuso de substâncias, que geram um empobrecimento psicológico. Agora, sobre a solidão, o autor introduz o outro problema interno do homem moderno, que é a solidão.
Segundo ele, o vazio e a solidão, eles andam juntos, sendo que quando alguém não sabe o que deseja e percebe que as metas que alcançou, não por desejo próprio, mas sim pelas convicções sociais, não trouxeram felicidade ou segurança para a vida, ele se sente em perigo e naturalmente procura consolo em outras pessoas para não estar sozinho em seu próprio desespero. A sensação de solidão, ela ocorre quando a pessoa se sente vazia e anseia os outros pelo simples desejo de preencher o vácuo interior. O ser humano ele adquire a sua primeira experiência do self no relacionamento com os outros e quando se encontra isolado teme perder tal experiência. A solidão moderna se mostra como a mais intensa como nenhuma outra foi. Isso vem muito da compulsividade de praticar atividades defensivas contra a mesma. Então aqui a gente colocou uma frase que é: os homens empalhados acabam por tornar-se ainda mais solitários, por mais que se apoiem nos outros, pois gente vazia não possui a base necessária para aprender a amar. Porém, quando alguns desses métodos que a gente tem para nos tranquilizar, eles não estão disponíveis, acabamos nos sujeitando aos nossos próprios recursos de energia interior, algo que o homem moderno tem negligenciado. Quando a pessoa está cercada de cordialidade, ela se vê segura e absorvida por esse conforto cordial e se esquece momentaneamente da solidão que lhe assombra. Mas ela esquece também da sua existência independente do grupo em que foi absolvida, e assim ela perde o único recurso que finalmente a ajudaria a vencer a solidão, que é o desenvolvimento de recursos e de forças interiores. Assim sendo, o autor conclui que o último problema interior do homem é a ansiedade, e o vazio e a solidão já citados anteriormente são sentimentos que se manifestam por meio dela mesma. A diferença entre a ansiedade e o medo é a ameaça do self. A ansiedade é uma reação normal do ser humano quando há algo que ameaça a sua existência. Já o medo representa uma ameaça a uma parte do self. Segundo May, o século XX vive um estado de ansiedade maior do que qualquer outro período desde a Idade Média. E complementa dizendo que a expressão, entre aspas, era da ansiedade é muito bem posta nessa situação. Segundo ele, quando um grupo sofre de ansiedade continuamente, sem conseguir lutar contra ela, uns tendem a voltar-se contra os outros. E a gente pode ver isso através do exemplo das 2 guerras mundiais que tivemos em menos de 30 anos. Entretanto, é muito importante ressaltar que acreditar a ansiedade aos acontecimentos de violência anteriormente citados é uma análise extremamente superficial. May diz, entre aspas, vivemos ansiosos por ignorar que papel devemos assumir, em que princípios de ação devemos crer. A ansiedade pessoal, semelhante à de toda a nação, é uma confusão e um desnorteamento básico a respeito de nossos objetivos. Dessa forma, nesse slide, agora eu vou explicar um pouco sobre como que a gente consegue lutar contra essa ansiedade, sobre como o autor explica isso. Então, portanto, a gente deve ter em mente que a ansiedade destrói a nossa autoconsciência da mesma forma que pode destruir a si mesma, o que acaba explicando muito a frase que está ali no slide do autor. Eu vou ler para vocês, entre aspas. Quanto mais eficaz for a ameaça, tanto mais a autoconsciência cederá, ficará diminuída, embotada. Quanto mais forte o nosso eu, isto é, quanto maior a capacidade para preservar a consciência pessoal e do mundo objetivo que nos rodeia, tanto menos seremos dominados pela ameaça, fecha aspas. Ou seja, outro fator positivo da ansiedade citado pelo autor é que por ela significar conflito, enquanto ela existir é possível realizar uma mudança construtiva e eficaz muito importante, porque ela vai nos impulsionar a novas possibilidades e aprendizagens. Mas óbvio, é preciso enfrentá-la com muita sinceridade, tanto no nível individual quanto social, para isso acontecer. E assim a gente termina e conclui o capítulo 1. O próximo slide vai ser sobre o capítulo 2. No segundo capítulo, intitulado Das Raízes da Nossa Sociedade, May dá ênfase à perda de valores da sociedade, ou seja, a perda do foco social como a origem dos problemas internos citados anteriormente. May cita 2 perdas de valores fundamentais que transformaram nossa época em uma era de incertezas e confusão. A crença renascentista do valor da competição individual, que passa a ser saiba trabalhar em equipe, e a crença da era moderna, a fé no indivíduo, que logo se tornou separação da emoção e da vontade, a racionalidade intelectualista. May então foca em 4 raízes da nossa doença: a perda do senso de self, a perda da linguagem de comunicação, a perda do senso de relacionamento com a natureza e a perda do senso trágico.
O autor caracteriza a perda do senso de self como a perda do sentido do valor e da dignidade do ser humano, que parte de uma visão simplificada dele próprio. Rollo comenta que a tendência das décadas seguintes a 1920 era se sentir cada vez menor como pessoa. Em meio a isso, o homem moderno carrega a tocha que lhes deram no passado e continua sem um senso de self, agora não mais por governos autoritários, mas pela, abre aspas, autoridade dos costumes, da opinião pública e expectativas sociais, fecha aspas. May afirma que a ascensão dos movimentos sociais e a perda do self são resultados das mesmas mudanças citadas anteriormente. Portanto, lutar contra essas tendências coletivistas que desumanizam as pessoas é necessário para recuperar a fé no indivíduo. May finaliza citando as frases "Conhece-te a ti mesmo", de Sócrates, e "Aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si mesmo", de Kierkegaard, e como se tornam impossíveis tarefas nos dias de hoje. Adjunto à perda do senso de self, ocorre a perda da linguagem de comunicados profundamente pessoais. Quando se trata de uma comunicação pessoal significativa, nossa linguagem torna-se pobre. May relaciona essa perda com o histórico conturbado e complexo da era moderna. Ele diz, abre aspas, "Quando uma cultura se encontra na fase histórica da evolução para a unidade, a língua reflete coesão e força. E quando se encontra em processo de transformação, dispersão e desintegração, perde seu vigor", fecha aspas. O autor contempla o estado da sociedade, a partir de ser considerado mais fácil comunicar sentimentos tão profundos e pessoais por meio da arte da música, uma linguagem limitada e, segundo o autor, uma linguagem que não comunica, ao invés das palavras e interações interpessoais. Partindo disso, May também analisa o pupurri de estilos artísticos modernos, não unificados ou peneirados como no renascentismo, e diz que são, abre aspas, um quadro revelador da desunião do nosso período, fecha aspas. Agora, passo a palavra para a Sofia. Falando agora um pouco sobre a perda da relação com a natureza, segundo May, os indivíduos que perderam seu senso de self tendem também a perder o senso de relacionamento com a natureza, pois se privam tanto da ligação orgânica com a natureza inanimada, quanto a sua empatia pela natureza animada, ou seja, os animais. O autor explica, abre aspas, "Quando uma pessoa se sente interiormente vazia, o que sucede com tantos hoje em dia, tem a impressão de que a natureza à sua volta está também vazia, seca, morta. As duas experiências de vazio são ambas as faces do mesmo estado de débil relacionamento com a vida." Fecha aspas. May acredita que essa perda se deu lá no século XIX, quando o entusiasmo encantador pela natureza do renascentismo e Idade Média se transforma em um entusiasmo técnico, ou seja, a admiração pela natureza se torna em um desejo de dominá-la. O autor também ressalta a necessidade de um senso de self rigoroso para o contato pleno com a natureza. Ele diz no seguinte trecho, abre aspas, "A natureza não se importa absolutamente com a identidade pessoal do homem. Este ponto crucial em nosso relacionamento traz à baila o tema básico dessa obra, a necessidade da autoconsciência. É preciso afirmar a própria personalidade, apesar do caráter impessoal da natureza, e preencher seus silêncios com a própria vida interior." Fecha aspas. Diante desse cenário, segundo May, a consequência final de toda essa perda dos valores fundamentais do ser humano é a perda do senso trágico, pois o mesmo, abre aspas, "supõe um profundo respeito pelo ser humano e uma dedicação a seus direitos e destino." Fecha aspas. Arthur Miller, um dramaturgo americano, descreve o personagem trágico como "é aquele que está pronto a entregar sua vida, se preciso for, para garantir senso da própria dignidade." Fecha aspas. May afirma então que as tragédias em nossa época são raras, já que a visão trágica indica que respeitamos a liberdade do homem e sua necessidade de realizar-se, representa a fé no indivíduo, que, como May explica no primeiro capítulo, perdemos há muito tempo. Agora passo a minha palavra para a Vicky. Bom, depois do que mencionaram sobre o capítulo, surge então a questão de como seguir em frente. E sobre isso, o autor retoma a questão positiva das raízes, da origem da doença, ou seja, não há outra escolha a não ser caminhar para frente. Então, avançar sempre para algo melhor. Ele, inclusive, deixa bem nítido essa questão positivista quando cita, abre aspas, "Precisamos redescobrir no nosso íntimo novas fontes de vigor e integridade. Isto, naturalmente, será feito de acordo com a descoberta e a afirmação de valores pessoais e da sociedade onde vivemos, e que constitui o âmago da unidade." Fecha aspas. E, para finalizar, concluímos que a obra de May traz, primeiramente, aspectos da origem da ansiedade através de uma perspectiva da sua época,
sempre relacionando seus pensamentos e a base para sua proposta de psicologia existencial com teóricos e filósofos, como, por exemplo, Freud, Kierkegaard e Nietzsche. Ele também se preocupa em entender não só os problemas internos do homem moderno e as suas raízes, a sua origem, mas ele nos fornece formas de tentar seguir em frente. Então, acaba tornando o nosso eu mais forte e a nossa sociedade mais edificadora. Bom, esse foi o nosso trabalho. Ficamos à disposição de qualquer dúvida que tiverem.